Olá, queridos irmãos e irmãs, chegou pra gente aqui mais uma dúvida interessante e a dúvida é a seguinte: quando li no livro de João a respeito de um anjo que agitava as águas no tanque de Betesda, fui perguntar ao meu pastor mais detalhes sobre esse acontecimento. Ele me disse que isso pode não ser verdade, que esse anjo que agitava as águas era uma crendice popular. Mas eu fiquei pensando, como a Bíblia pode citar algo que é mentira? Isso me confundiu muito. Pode me ajudar a entender melhor essa passagem? Muito obrigado, querida irmã, pela dúvida que você mandou pra gente aqui no nosso canal. E você que me assiste agora também tem esse espaço. Aqui nesse vídeo os comentários estão abertos para você colocar a sua pergunta ou dúvida e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então aproveite, não tem pergunta boba, ok? Aproveite a sua dúvida para crescer mais no conhecimento do Senhor. E antes de te explicar essa pergunta, eu peço a você, deixe o seu like, deixe o seu joinha, ele ajuda muito o nosso trabalho, apoie para que a gente continue fazendo vídeos aqui na internet. Eu não sei se você me conhece, eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e vou te conduzir na explicação desse tema hoje. Então vamos à minha lousa de explicações que a gente vai aprofundar essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, João capítulo 5, versículo de número 4, que diz o seguinte: porquanto um anjo, observe bem, descia em certo tempo agitando-a, ou seja, agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Olha que interessante esse versículo. Queridos, será que o apóstolo João está aqui apenas relatando uma informação em que as pessoas criam? Ou seja, ele está apenas descrevendo aqui algo que era comum as pessoas falarem a respeito deste tanque de Betesda? Ou tínhamos de fato um anjo que descia ali e trazia curas para as pessoas naquele lugar? Para que a gente conheça realmente o que esse texto está ensinando, precisamos estudar o contexto. Então eu peço a você que fique até o final para que o seu aprendizado seja completo. E nós começamos agora fazendo uma análise desse contexto, desse anjo, desse tal anjo, nesse tanque de Betesda. E é nesse momento que eu peço a você, inscreva-se aqui no canal, faça a sua inscrição. Estamos tendo aqui estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas aqui no canal. Verifique aí se a sua inscrição está ativa para que você seja notificado pelo YouTube e possa aproveitar esse conhecimento, esse conteúdo que estamos preparando com muito carinho para você, ok? Olha só. Era a época de uma das festas dos judeus que o texto de João não menciona pra gente. Alguns teólogos vão dizer que seria ali a festa de Ano Novo dos judeus, mas não tem como saber precisamente. Jesus então ele sobe ali para a região de Jerusalém, conforme está em João 5, versículo 1. Preste bem atenção. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. A narrativa nos indica na sequência que Jesus foi até a região chamada ali de Porta das Ovelhas, onde ficava um tanque que tinha 5 pavilhões, ou seja, ele não era muito pequenininho não, era um local assim bastante avantajado de tamanho, chamado de Betesda, que é uma palavra hebraica muito linda que significa casa de misericórdia. Olha só que linda a palavra Betesda. E nós vemos no texto, então, João 5,2. Ora, existe ali, em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Na sequência, o texto narra que nesse local existiam muitas pessoas sofridas da vida, pessoas que tinham várias doenças, por exemplo, coxos, né? Os coxos são pessoas com problemas nas pernas. Tinham também ali cegos e paralíticos, conforme nos explica João capítulo 5, versículo 3. E agora vem a parte mais interessante da narrativa. O detalhe mais interessante é que o motivo que levava essas pessoas a estarem ali naquele lugar era um tal anjo. Sim, um anjo que, dizia ali o texto, agitava as águas em determinado tempo e curava uma pessoa por vez. Sim, apenas um sortudo teria essa possibilidade de ser curado se no momento exato que o anjo agitasse as águas, ele pulasse ali no tanque que foi agitado, ok? Olha que interessante. E diz o texto então que nós já lemos no começo, e eu quero que você foque agora nesse detalhe.
o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então isso causava, obviamente, uma grande concorrência. Quem será o sortudo que no momento em que a água se agitar, vai cair lá dentro e sairá então sarado da sua enfermidade? Então nós temos aqui uma forte crença de que esse anjo descia naquele lugar e uma grandiosa esperança de cura que movia os corações de todas aquelas pessoas que não tinham outra esperança para se agarrar, outra esperança para mudar suas vidas. Veja, se eu e você também tivéssemos uma esperança, uma doença grave, certamente que talvez a gente estivesse lá também junto daquelas pessoas buscando com essa expectativa de cura pular nessa água. Isso é importante você entender então nessa primeira parte de contexto. Agora eu quero fazer uma consideração importante que talvez você não saiba sobre um dos versículos mais importantes desse texto do tanque de Betesda. Olha só, boa parte dos manuscritos, aqueles manuscritos que são utilizados para as traduções, os mais tradicionais, não tem esse trecho de João 5,4 como parte do texto original aqui dos escritos do apóstolo João. Sim, em alguns dos manuscritos mais antigos, você não vai encontrar esse trecho. Inclusive, se você estiver utilizando a mesma tradução que a gente utiliza aqui, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, né, revista e atualizada, ou outra de João Ferreira de Almeida, você vai ver que esse versículo especificamente, ele está ali entre colchetes, para que isso fique claro. Ou seja, o tradutor ali, a pessoa que editou a Bíblia, melhor dizendo, ele colocou entre colchetes para mostrar, olha, esse trecho aqui existe alguma discordância, ele aparece em algumas traduções, ou alguns manuscritos antigos, melhor dizendo, e não aparece em outros. No entanto, é importante considerar aqui que esse trecho aparece em alguns dos manuscritos antigos, em outros não. De qualquer forma, esse é um trecho da Bíblia que é considerado em diversas traduções que nós temos, por isso, aqui nesse estudo, nós vamos considerá-lo como parte da Bíblia em nossa análise, como uma parte real ali dentro da palavra do Senhor, ok? Então isso nos leva agora às nossas hipóteses interpretativas. Bom, qual que é a primeira hipótese que nós temos aqui na interpretação? Sim, presbítero, esse anjo, ele é ou era real. Ele aparecia de fato ali no tanque de Betesda. Vamos analisar essa hipótese. Então essa primeira hipótese, ela vai indicar para a gente que existia sim esse anjo, que de tempos em tempos ele agitava aquela água, e ali, né, como o próprio nome diz, Betesda, casa de misericórdia, isso seria então um ato de misericórdia de Deus trazendo cura a uma pessoa por vez naquele local. E as pessoas da época até mesmo conheciam, e aqui eu estou falando de uma possibilidade, outras pessoas que haviam sido curadas ali, né? É um fato que não é narrado no texto, mas vamos pensar, se realmente um anjo descia de fato ali, então existiam pessoas curadas que traziam expectativa a outras pessoas para estarem ali. Essa é uma possibilidade forte aqui do texto. Por isso tínhamos então no coração das pessoas uma crença muito forte de que haveria então essa possibilidade desse anjo aparecer novamente naquele lugar em determinado momento e fazer a cura de mais alguém. E poderia ser eu, pensavam aqueles doentes. Isso explicaria então a quantidade de pessoas que estavam naquele lugar buscando essa cura, buscando essa bênção, mas também uma quantidade enorme de pessoas frustradas porque nunca conseguiam essa cura. Isso é importante. Se esse for o caso, essa hipótese for a real, o apóstolo João então faz esse registro porque ele acreditava nessa história, ok? Ele achava plausível que um anjo pudesse realizar aquele movimento ali para curar pessoas. E quem sabe, não sabemos, mas existe uma possibilidade, talvez ele até conhecesse pessoas que foram curadas naquele lugar. Por isso então ele faria ou fez esse registro bíblico que nós estamos lendo hoje em dia aqui em João capítulo 5. Essa é a primeira hipótese interpretativa. Mas tem uma outra, que é muito forte também e que eu vou explicar para você. Esse anjo, na verdade, não existia. Era uma crendice popular. O que é uma crendice popular? São histórias que são espalhadas no meio do povo, mas que são como um tipo de lenda.
mas que muita gente acredita. Eu vou te explicar essa hipótese em detalhes para você. Mas antes, olha só esse recadinho rápido para você. Está liberado a partir desse momento uma aula gratuita para você conhecer o curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link, é só você clicar, vai abrir uma página e você pode assistir a aula de Gênesis 1 e 2 para ver como que é o ensino desse curso, onde nós vamos estudar de Gênesis a Apocalipse. Veja essa aula gratuita, se você gostar, você pode então fazer a sua inscrição e vir estudar com a gente o curso todo, ok? Então, aula de número 1 gratuita para você conhecer o curso. Olha só. A segunda hipótese é que essa história de que um anjo descia no tanque de Betesda e agitava as águas era então uma crendice popular que de tantas vezes que foi repetida, acabou se tornando algo realmente crido pelas pessoas. Mas presbítero, que estranho isso! Como que as pessoas vão acreditar numa crendice? Olha só, baseado nessa crendice, qualquer movimento feito na água, por exemplo, um vento mais forte que batesse ali naquela água, poderia ser interpretado como sendo esse tal anjo chegando ali naquele lugar. Então nós podemos ver, né, que essa crendice popular espalhada dentro dessa hipótese aqui poderia então alimentar o que a gente chama de marketing de esperança. As pessoas já tão sofridas ficavam por ali porque em um determinado momento poderiam ser elas as curadas. Sabemos que isso não é difícil de acontecer, pois nós temos diversas dessas crendices populares hoje em dia em nosso mundo. Só um exemplo para você entender. Por exemplo, sabe aquelas crendices de final de ano? Que você, por exemplo, pega umas romãs e põe na carteira para atrair dinheiro? As pessoas fazem isso. Pular 7 ondas. Existe um monte de crendices que as pessoas tomam como uma possível verdade. Então, as pessoas pensam, vou fazer, né? Quem sabe dá certo para mim. Talvez essa então seja a ideia aqui desse registro. Isso explicaria a esperança que fazia com que várias pessoas ficassem ali aguardando o tão sonhado dia que nunca chegava, mas que era alimentado por uma expectativa. E talvez todo esse momento ali, esse movimento, de pessoas ali, gerasse lucros também para pessoas que poderiam explorar aquele local de alguma forma e que alimentavam ainda mais essa lenda. Pois pense comigo, um local lotado de pessoas, então eu tenho um familiar doente, eu vou levá-lo ali, quem sabe esse anjo agita essa água hoje e ele é curado. E tudo isso gerava movimento, e movimento gera então pessoas, que geram então possibilidade de vendas e uma série de outras possibilidades de lucros. Então é possível que fosse uma crendice popular que era alimentada aqui por um comércio ou por uma expectativa realmente das pessoas que ficavam então contando essa história, que eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que um dia foi curado aqui, mas ninguém conseguia comprovar verdadeiramente essa história. Mas isso nos leva a uma questão complexa. Por que o apóstolo João registraria uma lenda, uma crendice popular em seus escritos? Eu vou te explicar isso em detalhes, fique comigo mais um pouquinho, que é bem interessante. E isso está dentro desse ponto. Qual é a interpretação mais correta? A hipótese primeira, o anjo era real, ou a segunda hipótese era uma crendice? Vou te dar minha opinião aqui e vou te explicar, né, no decorrer dessa opinião, por que João então descreve essa questão. A hipótese mais aceita, na minha opinião, né, e na análise de vários teólogos, é a segunda, era uma crendice. Porém, considerar que o fato era uma crendice popular vai nos levar a um questionamento. Por que algo que era crendice e não acontecia de fato foi registrado na Bíblia? Mas tem uma explicação interessante. Olha só, a resposta a essa pergunta é que muitas passagens da Bíblia são descritivas. O que significa isso? Elas estão descrevendo algo como aconteceu ou como acontecia em determinado momento. E não estão fazendo um juízo de valor se aquilo era certo ou errado. Se havia algo de verdade ou de mentira naquela questão. Passagens descritivas, ou seja, o autor estava contando a história como ela ocorreu, sem escrever qualquer julgamento sobre ela, pois o foco era outro. Nesse caso, o foco aqui, o fato, é que essa informação sobre se havia ou não um anjo que descia as águas do tanque de Betesda,
não é o foco principal da narrativa de João. Eu vou te explicar por quê. Olha só, o foco principal era apresentar mais um grande milagre de Jesus Cristo, que foi apresentado ali como o Senhor Todo-Poderoso, capaz de curar doenças incuráveis e capaz de restaurar a esperança perdida de um homem que sofria há 38 anos de uma paralisia. Observe bem o texto de João 5,5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Um grande sofrimento que continuava, diante de uma expectativa de um anjo ali que, a meu ver, era sim uma crendice popular, que foi descrita por João, porque era daquele fato, era daquele jeito que acontecia, mas que apenas alimentava uma esperança que nunca iria acontecer. E olha só, esse homem então não tinha ninguém que o colocasse naquela água. João 5,7 explica isso. Ele cria nessa possível crendice popular e, portanto, não tinha esperanças de uma mudança positiva em sua vida. Ele estava ali, mas ninguém tinha que o colocasse na água, ninguém o ajudava a alcançar aquela expectativa de cura. Isso nos leva então ao foco principal da narrativa de João, que é o quê? Mostrar que a esperança no Cristo, no Messias, é a única esperança que pode realmente nos trazer resultados e nos curar. E aqui, queridos irmãos, é importante entender as realidades espirituais mencionadas nesse texto. Veja bem, ali temos uma cura física, sim, mas se você ler o texto todo, Jesus depois se encontra com esse homem e diz: olha, cuidado com a sua vida, cuidado com os seus pecados para que não te suceda coisa pior. O apontamento aqui é um Jesus que cura o nosso interior, que cura a nossa alma, que nos salva, que nos tira da crendice popular e nos coloca nos caminhos da fé no Deus Todo-Poderoso, que faz com que a gente seja restaurado da pior doença de todas, que é o pecado que nos leva à morte. Por isso o apóstolo João, então, ele descreve aquela situação que, a meu ver, é uma crendice popular. Mas diga aí para mim nos comentários, qual é a sua opinião sobre esse texto? Você acha que tinha mesmo um anjo ou você acha que era uma crendice popular? Escreva nos comentários para mim. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de acessar aqui no primeiro link nos comentários a nossa aula gratuita do curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Vem conhecer essa aula, vem ver ali como que é o ensino e depois, se fizer sentido para você, acesse ali e faça a sua inscrição para fazer o curso todo comigo em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.